São Paulo ganha reforço de peso para o jogo deste sábado contra o Vasco em São Januário, rapaz. É boa noite pra gente comentar aí com vocês. Tem novidade que o Zubeldia vai fazer pro jogo de amanhã. Vamos falar também sobre o Thiago Mendes, rapaz. Thiago Mendes tem atualização sobre a negociação aí do São Paulo com o jogador. Vamos falar sobre isso e muito mais, meu querido. Você que é novo no canal já sabe. Caso não for inscrito, se inscreve. Tem um botão aqui embaixo inscrito, inscreva-se. Você clica, ativa o sininho e deixa seu like. Dá aquela moral pra gente, belezinha? Bom, negócio é o seguinte, rapaz. Sextou aí no São Paulo. Sextou de treino. O São Paulo já fez aí as suas últimas atividades nessa sexta-feira e daqui a pouquinho não, né? São Paulo já pegou já o ônibus aí rumo ao aeroporto, né? Aonde vai embarcar aí para o Rio de Janeiro, porque amanhã tem tricolor jogando contra o Vasco da Gama em São Januário às 9h30 da noite, tá? E o Zubeldia, rapaz, já vai com novidade aí pro banco de reservas amanhã. Olha aí. O zagueiro Igão, de apenas 16 anos de idade, está relacionado pela primeira vez em um jogo do time profissional e viaja com a delegação ao Rio de Janeiro. No clube desde 2016, o jovem nascido em São Paulo tem 3 títulos na base e foi convocado para defender a seleção brasileira sub-17, que jogará a Cascais Luso Cup entre o dia 10 e 14 de julho em Lisboa. Ele foi eleito o melhor zagueiro da Copa do Brasil Sub-17 deste ano, em que o São Paulo foi vice-campeão. Tá? O São Paulo perdeu para o Fluminense, se não me engano, foi o Fluminense? Vasco, foi um clube do Rio de Janeiro que o São Paulo perdeu a final aí da Copa do Brasil Sub-17. O Zubeldia tem mais ou menos 2 semanas aí que ele foi visitar lá, conhecer, né, pela primeira vez Cotia. O Igão foi um dos jogadores que ele mais gostou aí e já botou pra treinar e já vai pro banco amanhã, rapaz. O Zubeldia gostou muito do garoto. Aí tá assim, eu não vi ele jogar ainda na base, tá? Eu gosto de acompanhar alguns jogos da base, mas do Igão eu não vi nenhum jogo dele, tá? Eu não vi não, mas pelo que eu escutei, ouvi aí repercussão de quem acompanha, fala que é um garoto muito talentoso, né? Não é todo porque é Sub-17, Copa do Brasil, foi eleito aí o melhor zagueiro, vai pra seleção brasileira, e parece ser muito bom, né? Porque o Zubeldia acabou de chegar e já botou o moleque pra treinar e já vai pro jogo amanhã. Não sei se vai jogar, acho que não, né? Porque 16 anos, só o primeiro jogo dele. É o primeiro jogo que ele é relacionado, cara. Então, acho que é mais pra ganhar experiência ali de ir pro banco, né? Ganhar essa experiência aí. Acho que não vai jogar, mas, né? O Zubeldia já botar o garoto aí no banco, né? Já é uma surpresa, tá bom? Olha só, rapaziada. São Paulo quer usar bom retrospecto contra o Vasco por retomada no Campeonato Brasileiro. O São Paulo visita o Vasco e o tricolor busca manter o bom retrospecto recente nos últimos jogos contra o Cruz Maltino. A equipe do Morumbi não sabe o que é perder para o Vasco há 4 anos. Em 2020, o São Paulo perdeu para os cariocas por 2-1 em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, as equipes voltaram a se encontrar 5 vezes e o São Paulo não perdeu nenhum. Tá? Então tem 4 anos o São Paulo não perde pro Vasco, né? 4 anos, teve 5 jogos durante esses 4 anos aí. Foram 3 vitórias do São Paulo e 2 empates, tá? Tem até os jogos aqui, ó, olha só. A última vitória do Vasco, né, foi em 2020 pelo Brasileirão aí, né, que foi 2-1 com o Vasco em São Januário. No retorno a gente empatou 1-1 com o Vasco, né? 2021 foi 2-0 pro São Paulo na Copa do Brasil no Morumbi, tá? Que antes, antes era Morumbi, né? E lá em São Januário, no jogo de volta, a gente venceu o Vasco também por 2-1. E no Brasileirão do ano passado, 2023, a gente venceu por 4-2 aí o Vasco, né? E depois a gente empatou em 0-0 em São Januário. Foram aí 5 jogos, né? Os últimos 5 jogos, 3 vitórias do São Paulo, 2 empates. Então tá aí, ó, os últimos 5 jogos, bom retrospecto do São Paulo contra o time do Vasco da Gama. Tá 4 anos desde 2020, São Paulo não perde pra eles. E esperamos manter esse pequeno tabu que o São Paulo tem contra o Vasco da Gama. E esperamos também, né, cara, mais um time que o São Paulo enfrenta em crise aí, né? Pegou o Inter, não estava em crise, mas estava num momento muito delicado ali, né? Vindo da tragédia das enchentes do Rio Grande do Sul, muito desfalques, Campo Neutro de São Paulo não soube aproveitar. Aí o clássico contra o Corinthians, esse muito em crise, São Paulo foi lá, mano. Aconteceu a melhor coisa que podia acontecer pra gente, tipo um gol com 3 minutos de jogo. São Paulo não soube aproveitar
a crise do Corinthians para ganhar o jogo. E esperamos que amanhã o São Paulo saiba usar aí, né, cara, esse momento ruim do Vasco, né, contra eles mesmos e favorecer o São Paulo e buscar uma vitória aí, né, o Vasco que tá na zona de rebaixamento. Inclusive o Vasco mandou o técnico embora com 4 jogos e tá querendo o Ramon Dias, né, que eu acho que é o nome do técnico antigo deles, e já vai voltar agora, parece, né? Acho que o Brasil é um negócio inacreditável. Os caras contratam o técnico, vai embora 4 jogos e traz o cara que tava 2 meses. É um negócio de louco. É o puro suco do futebol brasileiro, né, cara? Puro suco do futebol brasileiro. Aí, negócio surreal, né? Mas esperamos que o São Paulo consiga amanhã, né, utilizar esse momento ruim do Vasco, tá? Eu falo no Campeonato Brasileiro, mas é no geral, né? Que o Vasco já vem mal aí há muito tempo, tá bom? Bom, vamos lá, rapaziada, olha só, olha que maravilha, tá? O Corinthians, tá, passou o São Paulo, tá, em média de público no Campeonato Brasileiro, né? Parabéns aí pro Júlio Casares, pra diretoria do São Paulo, pra todo mundo aí que teve a brilhante ideia de aumentar os preços dos ingressos contra o Cuiabá, contra o Bahia, contra o Criciúma, né? Porque esse aumento que teve contra o Cuiabá já está sendo vendido os ingressos com esse aumento pro jogo com o Bahia e também com o Criciúma. Vocês são gênios, tá? São gênios. Antes do jogo contra o Cuiabá, o São Paulo tinha a segunda maior média de público do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Flamengo. E depois do jogo contra o Cuiabá, que nosso jogo aí no Morumbi teve 33 mil pessoas, não é um público baixo, mas é muito aquém da média do São Paulo e do que o Morumbi pode ter, né? E depois desse jogo, o Corinthians passou o São Paulo aí. O Flamengo é o primeiro aí com 48.600 torcedores de média por jogo. Aí o Corinthians, né, já em segundo lugar aí que passou o São Paulo. O Corinthians tem 43.053 torcedores de média por jogo, tá? E aparece São Paulo com 41.756 torcedores por jogo, né? Então tá aí, ó. O Corinthians com mais de 43 mil de média, São Paulo com 41.756. Como eu falei, né? Até a última rodada contra o Cuiabá, o São Paulo era o time que estava com a segunda média e foi ultrapassado aí pelo Corinthians na última rodada. Parabéns, Júlio Casares, diretoria e a todos aí pela brilhante ideia que vocês tiveram de aumentar o ingresso, né, no jogo, né, cara, contra o Cuiabá, né? Uma ideia assim realmente espetacular. Tem que tirar o chapéu para a ideia de vocês. Coisa assim linda, tá? De bater palma, tá? Capitão do São Paulo, Rafinha, rapaziada, participou aí do resenha ESPN, né, cara, da ESPN aí, e ele falou o seguinte sobre o técnico Luiz Ubeldia. Olha só, abre aspas. Ele não é normal, ele dá carrinho, dá uns gritos, às vezes tá tudo quieto, e ele vai no cara, atrapalha, tromba, dá uns gritos, com óculos escuro, é embaçado. Ele fala pra viver isso aqui, para acreditar nas ideias, fecha aspas, para o Rafinha, falando aí, né, sobre o Zubeldia no dia a dia do São Paulo. Né? O engraçado, né, cara, que todas as opiniões aí de jogadores, né, de pessoas que trabalham com o Zubeldia, ele sempre fala a mesma coisa, né, porque ele é inquieto, ele dá carrinho, ele grita, ele é doidão das ideias, né, cara, ele é doidão das ideias. Aí tava lendo aqui alguns comentários, né, cara, sobre isso aqui no Twitter, né, tem gente já falando, meu Deus do céu, o cara tem que ter trabalho, que não sei o cara, tem gente pedindo pro Zubeldia ir embora, cara, é um negócio assim de maluco. Tem algumas pessoas que realmente você olha e você fala, cara, não é possível que seja normal, né, velho, não é possível que seja normal. O time passou um vexame contra o Cuiabá, né, vim de alguns jogos que não joga bem, aí o último jogo foi um vexame, perder pro Cuiabá em casa, mas pedir a demissão do cara com uma derrota, irmão, 13 jogos, é uma brincadeira de mau gosto, né, cara. Tem gente pedindo Fê Diniz, meu, cara, olha, vou falar pra vocês, eu não sou fiscal de torcedor não, mas tem algumas coisas que realmente tem que ser estudado, porque não tem condição alguma aí, né? Pelo amor de Deus, tá? Rapaziada, olha só isso aqui. Em análise polêmica do que há com os jogadores do São Paulo, Thiago Leifert comentou que, na visão dele, os atletas estão sem vontade de jogar o Campeonato Brasileiro e estão focados nas Copas, tá? O Thiago Leifert, né, cara? Todo mundo conhece o Thiago Leifert aí, né, cara? Apresentador, né? Um cara gigantesco aí na mídia São Paulino, né? Se declarou São Paulino recentemente. E ele falou o seguinte, ó, abre aspas. Parece que o São Paulo não está muito afim de jogar o Campeonato Brasileiro, depois de voltar para a Libertadores. Cara, fecha aspas, ele falou que o time tava, todo trechinho que ele fala que o time parece que não tem vontade de jogar o Campeonato Brasileiro. E posso falar um negócio pra vocês? Faz total sentido o que ele falou. Total sentido. Não existe mobilização para poder jogar o Campeonato Brasileiro. Aí, a mobilização que eu falo é de todas as partes, né? Diretoria, torcida e jogadores, né, irmão? Todo mundo ali, é o bolo, né? Não existe mobilização.
Olha a postura dos jogadores do São Paulo, olha a mobilização que tem nos jogos de Copas do São Paulo e nos jogos de Campeonato Brasileiro. É um negócio completamente, cara, fora da gol. Olha a atuação do São Paulo contra o Cuiabá, cara. Eu senti também o São Paulo muito, rapaziada, jogo contra o Cuiabá, né? Vamos lá levar o jogo aí, fazer um golzinho aqui, a gente ganha o jogo. O time, achei, além de ter jogado mal, dos caras estar no dia ruim, também achei os caras sem aquele espírito de querer ganhar, vamos pra cima, tem que arrancar os 3 pontos, qualquer jeito pra subir na tabela. Não teve isso, cara. Porque não tem mobilização no Campeonato Brasileiro. Aí já tem um histórico dessa direção de fazer campeonatos brasileiros ruins, né? É o histórico dessa diretoria. Nessa gestão do Casares, não teve campeonato brasileiro bom, foi um pior que o outro. Né? O time foi longe nas Copas, melhorou, mas no Brasileirão, irmão, parece que é dane-se, vamos para as Copas. O que é lamentável, né? O que é muito triste. Aí quando eu falo da mobilização de diretoria, jogador e torcida, cara, de cima, os caras aumentam ingresso, jogo contra o Cuiabá, que é um jogo que você tem que trazer mais a torcida, aí você aumenta o ingresso, muitos não tem condição de ir por causa do aumento do ingresso, aí vai menos público, vai 33 mil, fica um pedaço do estádio, um lado do estádio que não tem ninguém, né, cara, tem um pedaço do lado do Morumbi acima, uma metade, que se não passar de 40 mil, lá fica vazio, né, não tem aquela energia, aquele ambiente hostil pro adversário, aí desmobiliza tudo, cara, não tem mobilização do São Paulo pro Campeonato Brasileiro. Isso que o Thiago falou, eu concordo, cara, parece que os caras não querem jogar o Campeonato Brasileiro. E não é só culpa dos jogadores, como eu falei, né, tem da diretoria também de não trazer o público pro estádio nesses jogos aí, que são relativamente pequenos, né, contra o Cuiabá, né. Eu acho que faz sentido, cara, eu concordo com ele, tá? Faz sentido o que ele falou e eu concordo, né, o filme tem discordando, mas eu concordo aí, tá bom? Bom, rapaziada, tá aí a informação do Globoesporte.com. São Paulo deve ter um reforço importante contra o Vasco neste sábado, em São Januário. O zagueiro Alan Franco está recuperado de dores musculares e pode voltar ao time nesta rodada. Tecnicamente, o argentino se tornou um dos pontos fortes da equipe, com atuações seguras ao lado de Arboleda. Em seus últimos 5 jogos, o São Paulo não tomou gol, tá? E também é um retorno celebrado, pois pelos mais supersticiosos, o Alan Franco não perdeu nenhum jogo nessa temporada, exatamente. Além dele estar jogando muito bem e ser titular aí, né, cara, ele não perdeu na temporada com o São Paulo, né, e ele já tá recuperado e tá 100%, participou do treino aí dessa sexta-feira e vai estar de volta pro jogo de amanhã. Vamos ver se o Pedro já vai pôr ele como titular ou se vai deixar ele no banco. Assim, ele jogou contra o Inter, né, e só ficou fora contra o Corinthians e contra o Cuiabá, então ele não ficou tanto tempo fora, né, pode ser então que ele já volte amanhã automaticamente ao time titular do São Paulo, né, vamos ver aí o que o Zubeldia vai fazer. Mas enfim, vamos lá, rapaziada, vamos falar sobre o Thiago Mendes aí, ó, tá aí a informação do Rafael Emiliano. O São Paulo já traça planejamento para Thiago Mendes iniciar treinos na Barra Funda antes da abertura da janela de transferências, tá? O anúncio de Thiago Mendes como novo jogador do São Paulo para a próxima janela de transferências está próximo de acontecer. A cúpula de futebol do São Paulo tem expectativa que o empresário do jogador Paulo Pitombeira dê a boa notícia até a próxima semana da liberação do Al Rayyan do Catar, clube com que ele tem contrato até junho do ano que vem. O Paulo Pitombeira viajou ao país árabe com uma proposta oficial do São Paulo para que haja uma liberação antecipada de Mendes, de 32 anos de idade, que passou pelo São Paulo de 2015 a 2017, tá? O principal objetivo é conseguir a liberação de forma gratuita, mas os dirigentes são paulinos autorizaram o pagamento de até 2 milhões de euros, que é aproximadamente aí, né, 11 milhões e 500, 11 milhões e 700, de forma parcelada para que o negócio saia, tá bom? Paulo Pitombeira viajou pro Catar, que é o empresário do jogador aí, né, para conseguir essa liberação aí do Al Rayyan, e o São Paulo vai tentar aí uma liberação, né, o Paulo Pitombeira vai tentar uma liberação do Thiago Mendes com o Al Rayyan de graça, né, para ele vir de graça aí, mas caso não consiga, o São Paulo, né, já tem um valor ali que o São Paulo está disposto a pagar pelo Thiago Mendes, né, que é aproximadamente 2 bilhões de euros, né? O Rafael Emiliano traz um bastidor aqui interessante, rapaz, olha só. O Muricy Ramalho foi quem indicou o jogador, tá? Em um primeiro momento, contudo, a resposta vindo do staff do jogador foi ruim.
a pedida salarial de Mendes estaria fora do patamar estabelecido pelo São Paulo para encontrar um substituto para o Pablo Maia, tá? Olha só que interessante. Tudo mudou no decorrer da semana passada. Interessado em voltar ao São Paulo, o jogador conversou com o Muricy, aceitou as condições do negócio oferecidas pelo São Paulo e deixou um retorno já encaminhado. Resta agora a liberação do Al Rayyan, né? Então tá aí a informação do blog do São Paulo, tá? O Muricy Ramalho que indicou a contratação do Thiago Mendes. Em primeiro momento ali, ele queria um salário maior, fora da curva aí, né, cara? Não tinha andado aí, mas na última semana o negócio avançou. Aí ele decidiu que queria voltar pro São Paulo e agora só falta essa liberação aí do Al Rayyan. São Paulo quer uma liberação gratuita, né? Mas também está disposto a pagar aí, né? Caso não consiga, está disposto a pagar, né, esse valor de 2 milhões de euros para contratar o Thiago Mendes. Ele já tá em São Paulo, né? Tem casa em São Paulo. Aí já visitou o CT, conversou com os Bildi, agora tem que aguardar aí essa liberação do Al Rayyan pelo Thiago Mendes. Certo, meu querido? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.